E aqui diz no Salmo 15, do verso 1 ao 5: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Finalizo. Quem faz isto nunca será abalado. Diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus. A pergunta fundamental: quem morará no teu tabernáculo? A pergunta fundamental. Aliás, a Bíblia, ela é repleta de perguntas. E sabe que tem algumas perguntas na Bíblia muito fortes, como esta, muito interessante. Por exemplo, tem a pergunta lá do carcereiro de Filipos para Paulo, está lá em Atos 16 e o verso 30. O que faremos para ser salvo? Olha que pergunta. O que eu farei? Como eu faço para me salvar? Não é forte? Pergunta muito forte. O que eu faço para me salvar? Pergunta muito forte. Uma outra pergunta, lá em Marcos capítulo 10, versículo 17, daquele jovem que se aproxima de Jesus, no verso 17 está escrito, e ele chama Jesus de bom, dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta forte. O que farei para herdar a vida eterna? Olha para cá, uma outra. Povo numa situação terrível. Parece que quando foi escrito o Salmo 121 e o verso 1, parece que eu vejo o povo encurralado, Mar Vermelho na frente, o exército de Faraó atrás, e dos lados montanhas e deserto. Aí surge uma grande pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha a profundeza das perguntas. Só que eu estava pensando que esta pergunta aqui ganha de todas elas. Porque está escrito: Senhor, quem habitará? Gente, isso aqui é profundo. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Isso aqui é muito profundo. É uma pergunta que você não encontra simplesmente uma resposta, a não ser com a sua própria vida, vivendo na presença do Senhor, vivendo uma vida de obediência e de santidade, fugindo das coisas desse mundo, mas como Jesus disse, resplandecendo como astros no mundo. Só que o inimigo não quer que você resplandeça. Foi citado aqui hoje que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só que o inimigo não quer que você brilhe.
Eu me lembro da história de uma serpente e o vagalume. Eu não sei se você já ouviu isso. Diz que a serpente, ela começou a perseguir o vagalume. E esse, atemorizado, começou a fugir dela. Perseguiu o primeiro dia, perseguiu o segundo dia, e aí, com medo, o vagalume já não estava aguentando mais. E ele parou um certo momento, chegou para a serpente e diz: já que não tem como eu fugir dela, eu quero saber o porquê ela está me perseguindo e querendo me devorar. E ela parou, encarou de frente a serpente e disse: olha, eu posso te fazer 3 perguntas? Aí a serpente virou e disse: já que eu vou te devorar daqui a alguns minutinhos mesmo, então pode fazer, não tem problema não, eu vou te devorar mesmo, independentemente daquilo que você perguntar. Aí perguntou: primeira pergunta, eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente virou e disse: não. Pois bem. Segunda, eu te fiz alguma coisa má? Eu te fiz algum mal? A serpente respondeu: não. Então, vamos para a terceira pergunta. Então, por que você quer me devorar? Sabe qual foi a resposta da serpente? Porque eu não aguento ver você brilhar. Eu não aguento ver o seu brilho. Olha para cá, irmão. Tem muita gente incomodada com você. Inclusive o inimigo, nosso adversário. Ele não quer que você brilhe. Você tem um brilho de Cristo. Você não é desse mundo. Você tem a luz de Cristo brilhando na sua vida. Só que tem gente incomodada com você. É por isso que a nossa geração tem que ser o que Jesus falou: sal da terra e luz do mundo. E eu gosto muito de uma advertência que Jesus diz: vê que a luz que esteja em ti não seja trevas. Por quê? Porque às vezes até nós que conhecemos a palavra de Deus, nos corrompemos com as coisas desse mundo. Principalmente agora, final de ano, né? A gente quer se igualar às pessoas aí fora, ficar um pouquinho semelhantes a ela. Nós temos aqui a 100 metros aqui a praia. Opa, eu vou colocar qualquer roupa e eu vou lá para a praia. Eu vou colocar uma sunguinha e eu vou lá para a praia. E você é cristão. E Jesus diz que você é sal da terra e luz do mundo. Quer ir no mar? Vai fora da temporada. Vai num lugar onde não tem tanta gente. Por quê? Porque você vai mostrar lá seu corpo. Você vai mostrar lá algo que é do seu marido, que não é para você mostrar para ninguém, faz parte da sua intimidade. Gente, nós estamos vivendo hoje perseguidos por uma tentação terrível. O diabo quer tirar o brilho de Cristo que há na tua vida, e às vezes vai ofuscando a sua fé, vai ofuscando o brilho da glória de Deus que existe em você. Se a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, cuidado, irmão, para você não ofuscar a sua vida espiritual e não perder o brilho de Cristo. E aí você chega na igreja, já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais o prazer de estar no culto, o prazer de ouvir a palavra, o prazer de orar, o prazer de pregar, o prazer de fazer a obra de Deus. Eu coloquei esta semana, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, no meu Instagram, o seguinte, que tem muita gente abrindo mão da chamada. E sabe que quando Saul rejeitou a chamada, deixou a chamada para perseguir
Davi, ele foi removido, ele foi rejeitado por Deus. Às vezes você abre mão da chamada para fazer outras coisas. Você abre mão da chamada, você abre mão de estar na igreja, de estar no culto, de pregar, de falar do amor de Cristo e assim sucessivamente. Você vai abrindo mão das coisas de Deus e vai como um carrapato. Conhece carrapato, né? Vai grudando nas coisas do mundo e vai se assemelhando às pessoas do mundo. Isso é um perigo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Pastor, mas não pode ir na praia? Claro que pode. Mas cuidado, para você não ser mais um com aqueles que não temem a Deus. Dá para você ir diferente, dá para você ir numa hora que pegar um lugar mais desértico. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É Bíblia, estou citando Bíblia. Eu não sei porque o Espírito Santo pôs isso nessa introdução, mas falando do brilho aqui, que o vagalume causou, e a serpente ficou com tanta inveja, eu me lembrei dessa história. Mas tudo isso, irmão, sabe por quê? Porque você é um cidadão dos céus, você é. E nesse salmo aqui é interessante, porque falam de virtudes que nos aproximam de Deus, virtudes que nos aproximam de Deus. São características inerentes aqui no Salmo 15, que eu fico maravilhado. E tem uma dupla pergunta. Primeira: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Só isso? Não. Aí tem a segunda: quem morará no teu santo monte? Quando fala de tabernáculo, tem uma associação daquele tabernáculo que era móvel e que ele representava para a nação de Israel a presença de Deus. Aonde estava o tabernáculo parava, o povo se reunia, aglomerava em torno dele, e ali eles adoravam a Deus, eles cantavam, os hebreus cantavam, eles serviam a Deus, o tabernáculo, e era um momento santo, um momento salutar, um momento de vivência na presença de Deus. Tabernáculo aqui fala de presença de Deus, irmão, presença de Deus. Porque Davi, quando assumiu o seu reinado, a Bíblia diz que a primeira coisa que Davi fez foi procurar a arca onde a arca estava. Porque a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, estava o quê? Abandonada. E quantas vezes, olha para cá, nós abandonamos. Eu digo abandonamos, e às vezes não é no sentido literal. É você ir deixando as coisas acontecer. Se abre mão da oração, se abre mão de ler a palavra. Aí o pastor te chama, você não tem palavra. Eu peguei o irmão de surpresa, pum, ele tinha a palavra. Se abre mão da palavra, se abre mão de preparar um louvor. Eu tenho a técnica, eu não preciso nem ensaiar mais, não preciso fazer mais nada. Eu canto a hora que eu tenho uma técnica vocal extraordinária. Você vai abrindo mão de coisas. Só que na obra de Deus não é assim. Deus merece o meu e o teu melhor. Sim ou não? Será que vocês estão me entendendo, irmão? Glória a Deus, é dessa forma. Então, as características, as virtudes que nos aproximam de Deus. Interessante que esse salmo é de Davi. Qual é a visão? O salmista Davi, ele tinha muita intimidade com Deus. Davi era conhecido como o homem segundo
o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E certo dia, em uma de suas muitas meditações na presença de Deus, ele questionou qual seria a forma de entrar no reino de Deus. E aí ele tasca essa pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Diante disso, irmão, quem somos nós diante de Deus? Como será que Deus nos vê? Às vezes eu fico pensando e policiando os meus pensamentos. Sabe por quê? Deus vê e Deus conhece tudo. Por isso que eu fico policiando os meus pensamentos. Às vezes eu repreendo um ato de fraqueza aqui, um ato de rebeldia ali, um ato de falta de fé. Eu sempre estou usando a Bíblia para despertar alguém. Pode ser que eu não tenha êxito absoluto, mas eu estou avisando alguém: cuidado com o pecado. Sabe por quê? Sansão brincou com o pecado e finalmente acabou sendo vencido por ele. Ele foi cedendo espaço no seu coração para Dalila. Ela perguntava uma coisa e ele dava uma desculpa. Até aí tudo bem. Uma outra pergunta, uma outra desculpa: se me amarrar com 7 cordas novas, tal. E ele foi dando desculpa. E ela foi minando as forças de Sansão. Chegou o momento que ela o venceu. Ele diz: não, é o seguinte, se cortar as pontas do meu cabelo assim, tal, eu sou nazireu de Deus, se cortar eu perco a minha força. Aí ele adormeceu no colo dela, chamou os filisteus, cortou as pontas do cabelo dela. Na verdade eles deixaram ele quase careca. Cortou o seu cabelo e disse: olha, Sansão, vem aí contra ti os filisteus. Aí ele se despertou: eu vou fazer como eu fiz antes, eu vou acabar com eles. Só que está escrito: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Cuidado, minha irmã, o Espírito Santo que habita em você, ele tem ciúme de você, ele tem ciúme do teu coração, ele tem ciúme do teu corpo, ele tem ciúme da sua alma. Pastor, mas até do corpo? Sim. Está lá escrito, lá em 1 Tessalonicenses, me parece capítulo 5, verso 23, e todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis. Para o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificar em tudo. E todo o vosso espírito. Aonde é o espírito? Lá dentro. Espírito, alma. E alma é os nossos desejos, os nossos movimentos, que é os olhos, os desejos. Hoje eu não vou na igreja porque me convidaram aí, eu estou desejoso para ir lá. A alma é isso, é os desejos. Aquilo que você não consegue de não querer saciar as suas vontades, você quer saciar. E aí fala do corpo, alma e corpo, sejam o que? Entregue ao pecado, jogado ao pecado? Não. O corpo também pertence a Deus. Corpo pertence a Deus e deve ser irrepreensível, conservado, irrepreensível. Para quê, pastor? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A não ser que você já perdeu a esperança, mas eu estou esperando o que está escrito aqui no Salmo 15, que logo nós estaremos morando no santo monte do Senhor. Logo nós estaremos com Ele, porque dele nós temos uma promessa. João 14, versos 1 e 2: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Ele preparou antes da fundação do mundo uma morada para mim, para você. Agora é eu que tenho que fazer por onde, para mim não ficar de fora. Aí o salmista ele faz uma indagação, ele meditando na palavra, ele diz: Senhor, quem morará no teu santo monte? E aí você vai ver aqui que há 11 preceitos citados aqui. Quantos preceitos? 11. Parece que esse salmo até foi tirado das 613 mandamentos, porque na Torá os judeus criaram 613 mandamentos. Se alguém pensa que guardar 10 mandamentos é difícil, imagina para os judeus, que eles em cima da Torá, que nessa época nem tinha Novo Testamento, eles criaram, sabe quantos mandamentos? 613. 613 eles criaram. Se 10 você não está conseguindo guardar, nós não estamos conseguindo guardar. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não está conseguindo. Amar o próximo como a ti mesmo, a gente não está conseguindo. A gente aborrece o próximo, a gente fala mal do próximo, a gente, não ajuda o próximo. A gente está com dificuldade. Mas na Torá, os judeus, eles criaram 613 mandamentos. Jesus resumiu todos em um só. Teve um camarada que chegou para Jesus, está lá a parábola do samaritano, quando ele chega lá: e quem é o meu próximo? Olha que grande pergunta. Eu não estou falando de pergunta, é o tema. E quem é o meu próximo? Por quê? Porque Jesus, ele chega, fala da sua religiosidade, e fala, aí Jesus dá a resposta, ele não se contém, quer alargar o assunto, aí Jesus espreme ele na parede. Conta a história de um homem que descia de Jerusalém, ou seja, para Jericó, descia lá para Jericó, porque quem sai de Jerusalém só está descendo. Só que ele cai na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, deixaram ele meio morto. Aí ele conta a história do sacerdote, do levita, que passa de largo, mas aí fala do bom samaritano, que quando vê o homem machucado, se aproxima dele, ata as suas feridas com azeite e vinho, coloca na sua cavalgadura, ou seja, no seu cavalo, ele vai a pé, conduzindo o cavalo, e leva o homem para uma estalagem, e aí cuida dele, deixa lá 2 dinheiro, trabalho para cuidar dele, o hospedeiro lá, mais 2 dias, e diz: olha, quando eu voltar, eu vou te pagar se gastares mais alguma coisa. Gente, isso aqui é extraordinário. Os mandamentos foi resumido, só que o salmista indaga, e ele diz, olha, ele faz uma declaração com 11 preceitos. Primeiro, aquele que anda em sinceridade. Pastor, o que é isso? É ser íntegro. Sinceridade é você ser íntegro, íntegro. E eu pergunto, será que nós somos? Não é só dentro da igreja, até nos nossos negócios, tá? Nos nossos tratamentos lá fora. Ser íntegro, é o que está escrito, aquele que anda em sinceridade, ou seja, ele é íntegro. Que mais? Pratica a justiça. Irmão, nunca folga com a injustiça, folga com a verdade. Nunca pratique injustiça. E se praticar, de repente sem entender, ou num relance praticou, volta, dá meia volta, vai lá e se retrata. Olha,
se retrata. Porque eu pensava que era você, mas não era. Eu pensava que você falou, mas você não falou. E eu estou aqui para me retratar, pedir desculpa ou, se possível, até perdão. Retrata. Ou seja, não folgue com a injustiça, folga com a verdade. É o que diz lá 1 Coríntios capítulo 13. Fala do amor, que não busca os seus próprios interesses, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. É isso que diz a Bíblia. Então ele diz, aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça. Terceiro, fala verazmente. Verazmente, essa palavra é falar com absoluta verdade. Verazmente. Falar com absoluta verdade. Fala verazmente, segundo o quê? A boca? Porque tem gente que fala aqui, mas o coração pensa outra coisa. Fala verazmente, segundo o seu coração. Até para pedir perdão, porque tem gente que pede perdão de boca, mas não pede perdão de todo o coração. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a guardar aquele ressentimento no coração. Aí toda vez que vê a pessoa, parece que aquilo dói nele. Sabe o que é isso? Ele não perdoou segundo o seu coração. Ele perdoou só da boca para fora. Porque quando você perdoa de coração, a cicatriz está ali, mas você não sente mais dor. Você não sente mais dor. Tem gente aí que me fez tanto males aqui mesmo em Mongaguá. O que eu ajudei de obreiros aqui na nossa igreja e que me traíram, que me deixaram, sabe? A cicatriz está ali, a marca fica, irmão. Só que não me dói mais. A traição deles não me causa mais nada. Sabe por quê? Eu liberei o perdão de todo o coração. E é isso que está dizendo aqui. Aquele que fala verazmente, segundo o seu coração. Não é aquele que fala em pé, fala sentado e não sustenta em pé. Fala uma coisa na frente, mas por detrás é outra. Você já não tratou com pessoas assim? Que falam uma coisa para você? Irmão, eu sou daquele tempo do fio de bigode. Sabe essa história? E tem gente que é mais jovens e os mais velhos falam, eles não acreditam nisso, mas é verdade. Eu aprendi com meu pai. O que era o fio de bigode? Porque tem gente que não sabe essa história. Camarada ia pedir um dinheiro emprestado para alguém. Naquele tempo não tinha nota promissória, não tinha cheque, naquele tempo não tinha nada disso, era a palavra. Aí o seu José dizia para o seu João, mas que garantia eu vou ter do negócio que nós estamos fazendo aí, desse dinheiro que você está tomando emprestado? Aí o camarada fazia bem assim, doía, viu, irmão? Aquele bigode cheio de café amarelo. Eu lembro do meu avô, fio de bigode, bigodão amarelo, tomava um café, aquele café moído lá na roça, irmão. Café grosso, a minha avó fazia, quase me matava. Mete açúcar nesse café. Tem que ser bom, tem que ser margoso para você. Meu neto. E olha, aí meu avô fazia assim, olha para cá. Bigode grande, irmão, pegava assim. Aqui está a garantia, seu João. Aí passava o dinheiro para cá, ou algumas terras, alguma coisa, e o João dizia, só que tem uma, guarda o meu fio de bigode na sua bochete aí, na sua bolsinha de couro. Não é a carteira, é uma bolsinha de couro. Porque quando eu vier fazer a devolução, eu quero o meu fio de bigode de volta. Ainda aquele camarada se perdesse o fio de bigode. Perdi o dinheiro. Aí o camarada pegava um fio de bigode, passava o zíper ali. No dia certo, irmão. De bigode para lá, fio de bigode para lá e o dinheiro para cá. Era desse jeito. Aí nasceu esse negócio. O cara falar e sustentar com fio de bigode.
Hoje, irmão, o cara assina cheque, o cara passa o Pix, mas é só um print que ele fez lá, mas não manda o Pix coisa nenhuma. O cara faz contrato, reconhece a assinatura, aí olha, não, essa assinatura não é minha. Mas como, meu? Não é tua aqui? Não, mas não é minha. O cara faz de tudo e não cumpre a sua palavra. Vocês já não fizeram negócio com pessoas assim? Que deu a palavra, que assinou, que falou que ia acontecer, não aconteceu nada. Ou seja, não falou verazmente, segundo o seu coração. Não é assim, irmão Ronaldo? Tem muitos assim? Você deve ter conhecido muitos, você deu uma risada. É verdade. Irmão. E às vezes até alguns dentro da igreja. Eu não conheci lá em Juquiá que arrumava uns carros, tudo cheio de massa, motor fundido, enchia o óleo lá, o motor do carro de óleo, vendia para os irmãos. Os irmãos, todo felizes, iam lá para o sítio deles, o carro fundia lá. Aí queria o dinheiro de volta. Não, eu te vendi, pô. Você não viu, você andou, o carro estava bom. Agora o problema. Aí os irmãos andavam para aquelas estradas buracadas lá do sertão de Juquiá, começava a cair pedaço do carro, porque era feito na massa, era tudo massa. Caía paralama do carro, caía tudo. Aí eu tive que tomar uma atitude com aquele presbítero. Era presbítero da igreja, irmão. Furando os olhos dos irmãos, vendendo carro com motor fundido e caindo pedaço de paralama, porque era cheio de massa. Em vez de levar para o funileiro fazer uma coisa boa, Carlos, ele enchia de massa, aí vendia para os irmãos. Daí 15 dias começava a cair. Eu já enfrentei cada coisa, gente. Mas o que é isso? Não fala verazmente segundo o seu coração. Vou terminar. Olha para cá. Aquele que não difama com a sua língua. Cuidado, a difamação é algo terrível. Difamar alguém. Ainda que esse alguém cometeu qualquer tipo de dano, não seja você o espalhador de uma má fama de alguém. Não queira falar mal. Irmão, eu não tenho nada a ver com a vida alheia. O que tem de gente cristão falando mal, fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de político, fala mal da prefeita, fala mal do prefeito, fala mal do governador, fala mal do presidente. Vocês nunca vão ver eu falando mal. Para mim, não falo, irmão. Deus não me chamou para fazer isso. Isso aí é o trabalho do diabo ou dos seus agentes. Já tem muita gente falando mal. Tem muita gente falando mal. Mas tem gente, irmão, viciada, e às vezes até cristão, aí vai para as redes sociais e fala mal de um, fala mal de outro, e protesta alguma coisa, protesta contra outra. Vamos parar com esse negócio, irmão. Olha para cá, eu e você, nós somos cidadãos dos céus, nós estamos nos preparando para ir morar no céu, e quem vai morar no céu, aí está a receita: aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo. Se eu não puder fazer bem, eu vou fazer mal. Não faz mal ao seu próximo e nem aceita alguma afronta contra o seu próximo. É para não aceitar nem afronta contra ele. É por isso que quando eu vejo alguém falando mal do outro, irmão, se eu não der uma lambada, eu já saio de fininho. Se tiver muita gente ali e eu não tiver como repreender, eu costumo repreender mesmo. Conversação, mexerico, partidarismo, grupismo, sabe? Eu cheguei numa igreja onde tinha uns porteiros que ficavam lá para o lado de fora, o culto rolando dentro da igreja e 4, 5 porteiros conversando lá fora, fazendo fofoca das irmãs. Ah, aquela lá, você viu a saia, você viu o cabelo, fazendo fofoca. Acabei com a panelinha da fofoca. Irmão, a gente é cidadão do céu, nós vamos para o céu. Então, olha o que está escrito. Que mais? Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Honra os que temem ao Senhor. Se espelhe em pessoas que você vê dentro da igreja, que é um ocular exemplo de Cristo.
pessoas que são dignas de honra, de dupla honra, pessoas que verdadeiramente procuram se separar desse mundo. É santo, quer dizer separado. Pessoas que procuram viver uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida reta, retamente, uma vida santa, santamente. Procura imitar essas pessoas, procura imitar. Como está escrito, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, ainda que ele sofra o dano, ele não muda. E se ele falar alguma coisa, ele não tem medo de dizer, não, eu falei, eu errei, eu falei, estou aqui para assumir o meu erro. Ele mesmo, tem uns que juram o contrário. Ele falou, ele mentiu, mas ele jura de pé junto. Não, eu não falei. Mas falou, rapaz, você falou. Aí você mostra a gravação. Ele desmonta. Aqui. Não, mas ele diz, não, isso aí deve ser falsificada. Aí ele já vai para outro. Irmão, infelizmente, mesmo que jure com dano seu, não muda. Finalizo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Pastor, então tem que prestar o meu dinheiro e pegar o valor que eu emprestei, se cobrar alguma coisa, não seja como o agiota, porque o agiota empresta um dinheiro depois que é 20%, 30%. Né, irmão? Aí não. Se a pessoa vem me pedir alguma coisa emprestada, eu aprendi isso, porque como eu emprestei alguns dinheiro, e eu vi que eu perdi o dinheiro e perdi o amigo. Eu falei, eu acho que vai ser melhor só perder o dinheiro. Então via me pedir, eu dizia, quando eu tinha, eu digo, irmão, é uma bênção para você, tá? Uma bênção para você, fica tranquilo. Mas eu vou te pagar tal dia. Eu olhava assim, eu sabia que ele não me ia pagar. Aí eu dizia, não, fica tranquilo, é uma bênção de Deus para você. E nunca mais ele me procurava para, sabe? Ele ficava até meio constrangido, porque eu já sabia que eu ia perder a pessoa. E teve alguns que me pediram e eu disse, tá bom, vou fazer esse teste para ver se é verdade. Tá bom. Camarada desapareceu da igreja e desapareceu até da cidade, porque o valor era alto. A cidade perdeu um contribuinte, até a cidade perdeu. Então tem gente que é assim. Então eu não digo que você tem que ser um besta, eu não digo que você tem que ser um trouxa, saindo, dando dinheiro para todo mundo, mas cuidado para você não emprestar. O que é o dinheiro com usura? Com suborno. É o dinheiro que você quer, está visando lucros. Você empresta dinheiro, mas já com essa finalidade. Você não é banco, meu irmão. O banco que, né? Jesus, eles embutem um juro terrível, rapaz. Então, tive que trocar o carro aí. O cara embute um juro terrível, rapaz. O negócio é assim. E eu não sou besta, eu falo, não. É juro zero. Está aqui, ó, juro zero. Hoje você compra as coisas, você tem que sair com um carnê desse tamanho. Mas seja prudente também, porque senão você vai trocar de carro, vai comprar um carro, os caras jogam um juro, você acha que está baixo. Aí você tem que pagar 72 vezes. Aí você embutir tudo o juro que o cara cobrou, dá para você comprar 4, 5 carros. Você mexe com isso, né? Você não faz isso não, né, Leandro? Vende moto? Mas é assim. As pessoas fazem, então você tem que tomar cuidado. E eles sabem disso, que hoje tem o tal sem juros, né? Você paga umas taxas lá, mas aquele juro zero, isso é importante. Nem recebe subornos contra o inocente. Ou seja, você testemunhar contra alguém que é inocente, e aí você pega suborno só para ser uma falsa testemunha. Você sabia que tem muito disso? Camarada
não viu, não sabe, mas é pago para ser uma falsa testemunha. E aí ele aceita o quê? Suborno ou subornos. Cuidado. Aqui está escrito: nem recebe subornos ou subornos contra o inocente. E aí finaliza o salmo: quem faz isso? Ou seja, quem não se dá a essas coisas erradas, quem não se dá a injustiça, que não se dá a mentira, que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, que não aceita afronta contra o seu próximo, aquele que não despreza aqueles que honram a Deus. Está escrito aqui: quem faz isso nunca será abalado. Fica em pé. Chamar as meninas aqui do louvor, que você guarde esse tema. Pergunta fundamental: quem morará no teu tabernáculo? Olha para cá, vamos fazer essa pergunta para nós mesmos, porque é fácil eu pregar para vocês, não é? É fácil, mas eu tenho que pregar essa palavra, olha para cá, para mim. Para mim, eu tenho que pregar essa palavra para mim. Aí quando eu digo de uma vida digna lá fora, de você comprar e pagar, você tomar emprestado e você pagar, porque a Bíblia diz que o ímpio toma emprestado e não paga. Está escrito: o ímpio toma emprestado. Mostra esse versículo agora, isso é chave, viu? Você vai achar rapidão aí. O ímpio toma emprestado, está lá em Salmo: o ímpio toma emprestado e não paga. Olha a diferença. Mas o justo compadece-se da situação e ele dá. Olha a diferença dos dois, irmão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Quando eu li esse versículo, eu parei de emprestar dinheiro. Eu falei: não, se eu tenho alguma coisa, eu dou. Não empresto. Eu já perdi muito dinheiro, mas depois que eu fiz isso aí, não, a pessoa está contando para mim uma situação verdadeira e eu acreditei nela, não, essa pessoa está precisando, ela precisa da ajuda. Aí você compadece e você dá. Deus vai te recompensar muito mais do que aquela pessoa tivesse feito a devolução do dinheiro para você. Guarde essa palavra, irmão. Isso aqui não se prega por aí em culto de domingo. É melhor se pregar a mensagem, Deus está entregando a chave. O anjo está indo até você levando a chave nova do apartamento. A quem não gosta de uma mensagem dessa, né? Apartamento novo, isso é uma maravilha. Só que isso aí não vai te levar para o céu, não. É sufismo. O que é sufismo? Engano. Tá? Sufismo é engano. Então, isso aqui é uma mensagem para você ir para o céu, para você se preparar como um verdadeiro cidadão do céu. Nós vamos louvar o Senhor e vamos terminar o nosso culto. Vamos adorar a Deus.